Assim, nós podemos então iniciar os nossos estudos, elevando a Deus o nosso pensamento, ao Divino Mestre Jesus, aos bondosos guias, benfeitores amigos desta casa, nosso irmão Manuel Pérez, Doutor Dias da Cruz, nosso patrono, Antonina Xavier e tantos outros amigos que vêm dedicando tempo e amor em nosso auxílio. E ainda aqueles espíritos que não se identificam, que no anonimato trabalham por cada um de nós que estamos aqui. A todos eles nós rogamos amparo em nome de Deus, em nome de Jesus, e amparo para todos os setores que trabalham na casa nesta noite. Então, o tema do nosso estudo está colocado como aprendermos a viver com as nossas limitações. Quando nós pensamos em limitações, imediatamente nos vêm em mente as questões de ordem física. Mas normalmente essas têm para o espírito imortal um significado profundo de crescimento e de libertação. Aprendendo a viver com esse tipo de dificuldade, como aquele que foi conhecido como gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que era espírita e acabou adoecendo, ele tinha uma enfermidade incurável e acabou não podendo mais andar, não podendo mais se locomover, ficou mais de 30 anos num leito, tetraplégico e ainda, como se não bastasse, cego. No entanto, ele não abandonou a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Com todas essas limitações físicas, ele era um espírito livre e viajava pelo Brasil inteiro com a ajuda dos seus amigos, carregado pelos seus amigos, para fazer palestras. Ele fundou uma casa para idosos, uma casa para crianças, angariando recursos com o seu trabalho no espiritismo. Então, essas limitações muitas pessoas conhecem e cada uma lida de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu conhecimento, conforme consegue. Mas nós abordaremos nesta noite mais a fundo as limitações de outra ordem, relacionadas à nossa vida na Terra. Lembrando que não somos apenas nós que temos dificuldades de nos auto-melhorarmos. A nossa maior limitação aqui são os nossos equívocos, mas, acima de tudo, a nossa dificuldade em corrigi-los e nos melhorarmos. Isso sim atrapalha bem mais do que alguém que talvez não consiga se mover com tanta facilidade, mas que tenha já uma vida espiritual, uma vivência interior mais harmonizada. Então, o que é que o conhecimento espírita propõe? O Espiritismo propõe o estudo das nossas limitações evolutivas. Estudarmos por que nós ainda não conseguimos nos libertar, por exemplo, daquelas velhas tendências, daquelas velhas inclinações que nós trazemos não apenas há anos e que identificamos nesta encarnação, mas aquelas que nós trazemos há milênios, que nós trazemos lá da ancestralidade das nossas reencarnações primeiras, e são difíceis de nós deixarmos, em função do nosso, às vezes, do nosso pouco empenho, da nossa pouca dedicação em combater essas inclinações difíceis de serem vencidas. Então, ele nos propõe um estudo sobre elas. É mais fácil nós estudarmos os pontos positivos que temos, e mais agradável, com certeza. Mas, estudando
as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós poderemos trabalhar e nos melhorarmos. Por que então estudarmos as nossas limitações? Seria assim algo deprimente? Não, não seria deprimente. A doutrina espírita nos diz que é para que, as reconhecendo no tribunal da nossa consciência, é nós conosco. A gente não deve explicação para ninguém, nem para amigo, irmão, pastor, padre, médium, ninguém. É a gente no interior da gente mesmo. Tribunal da nossa consciência. Mas sem complexo de culpa, porque não vai resolver nada, nós observarmos as nossas limitações e nos complexarmos, nos considerando culpados. E ficarmos assim, naquela situação de vitimismo. Coitado de mim, porque eu errei no passado, daí agora eu sou um sofredor e serei condenado a ter uma encarnação toda de dores. Não, ao contrário, sem esse complexo de culpa, com a ideia de sairmos dessa situação, de corrigirmos o equívoco causado por essa limitação, talvez de perdoar um familiar, de ajudar mais no meio em que vivemos, e também sem mecanismos de defesa, sem nos darmos aquelas desculpas assim, mas eu não ajudei mais porque ela era muito difícil. Eu não fui mais lá ajudar e visitar porque ele era muito complicado. Então, quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, nós vamos dizer para o tribunal da nossa consciência, porque nós estaremos mais despertos, que nós não fizemos melhor o nosso tema porque a pessoa era complicada. Quando o problema não é com a pessoa complicada, o problema é conosco. A gente não veio para resolver o problema da pessoa complicada, nos ensinam os espíritos amigos, e sim resolver o nosso problema. Nós é que temos que compreender, nos curvarmos diante dessas dificuldades, porque a pessoa vai continuar complicada, se ela não conseguir se melhorar. Então o problema, não adianta nós darmos essas desculpas, nos defendendo. E dessa maneira, sem nos vitimizarmos e sem nos excusarmos, lutar por superá-las, focalizando a atenção na educação dos nossos sentimentos. Educar os nossos sentimentos é uma coisa difícil. Quando se lê nos livros que tratam dessa questão da educação dos sentimentos, a gente pensa, mas como é que eu vou educar um sentimento que é uma coisa tão abstrata? É simples, basta que a gente entenda que nós somos espíritos imortais e somos nós que sentimos amor, ódio, raiva, perdão, rancor. Somos nós, não é o corpo que sente. Às vezes a gente diz, mas eu não consigo me melhorar, porque assim é a minha natureza, eu nasci assim, eu sou assim, o meu corpo é assim. Não, nós temos esse corpo momentaneamente. O nosso corpo não sente, ele não pensa. O corpo é apenas um instrumento do espírito imortal que somos. Então, educar os nossos sentimentos é nos educarmos. Se nós estamos diante de uma mesa farta, por exemplo, e nós temos aquele sentimento assim de comermos o máximo que pudermos, quem é que vai educar esse sentimento? Nós, porque nós somos os comandantes de nós mesmos. Não adianta darmos a desculpa que o corpo é fraco, a carne é fraca, tem fome, não sei o que. O corpo não é fraco e nem forte. A carne em si, ela não é fraca e nem forte. É o espírito imortal, que é mais resoluto, mais decidido, tem empenho em se melhorar. E ele está de posse temporariamente desse corpo de carne. Então, educar os nossos sentimentos é complicado, é difícil, porque a gente vai cair centenas de vezes na mesma armadilha. Vai,
E aí é que está a questão, não nos culparmos, porque nós estamos em evolução, e não botarmos aquele mecanismo de defesa ou não querermos tapar o sol com a peneira, dizendo não era bem isso. Se nós percebemos em nós tal dificuldade, nós precisamos abrir esse caderno que está dentro de nós, ler direitinho e ver aonde estão os erros e corrigir. Não é para os outros que nós temos que mostrar e dizer. Isso a doutrina espírita nos explica. Não é para os outros que nós precisamos parecer bons, educados, moralizados. É para nós. Porque quem é que cobra de nós? A nossa própria consciência. Então vejam que nós não somos os únicos. Quando Jesus esteve na Terra trazendo o seu evangelho, ele destacou lá os 12 apóstolos. Eles eram pessoas cheias de limitações. Eles eram pessoas do mundo, que já tinham algum conhecimento, já tinham algum progresso, já estavam no compromisso de trabalhar com Jesus, mas perfeito só era Jesus. Olhem, por exemplo, Pedro. Ele negou Jesus por 3 vezes, ele teve medo, ele se apavorou diante do quadro terrível que se desenhava da crucificação e da perseguição. Ele negou. Claro que depois ele foi lá e corrigiu, fez todo o bem que podia, trabalhou da melhor forma possível. Olha Tomé, aquele que, estando dentro daquele recinto onde Jesus se manifestou depois de ter sido morto, crucificado, colocado na sepultura, ele saiu e foi lá e se manifestou. Tomé, ele teimoso, desconfiado, ele quis ver na mão de Jesus a ferida causada pela crucificação e quis tocar ainda. Quis tocar. E Jesus disse que felizes são aqueles que acreditaram sem ver e sem tocar. Né? Então aí, tocando na questão da fé, a fragilidade na questão da fé, a limitação em entender a grandeza de Jesus. Eles sofriam por isso, mas não deixaram de ser os apóstolos. Ainda Judas, o coitado do Judas, que iludido por uma questão, não se sabe ao certo se ele queria que Jesus se manifestasse como um grande rei do povo judeu e tirasse os romanos da dominação da época, e foi lá, conforme está nas escrituras, por 30 moedas, ele entregou Jesus. Imaginem a dor, o arrependimento dele. Foi enorme, tanto que depois ele foi lá e se suicidou num galho de figueira. Olha o equívoco dele. Claro que ele foi auxiliado por Jesus, pela mãe de Jesus, para sair também daquela situação. E não ficou parado se culpando. Ele teve aquela limitação, aquela dificuldade, mas nas reencarnações sucessivas, a doutrina espírita nos esclarece que ele teve reencarnações para corrigir aquele equívoco. Né? Nas obras espíritas, inclusive de Leon Denis, é trazido ali alguns aspectos de uma provável outra reencarnação de Judas. E Paulo, então? Paulo de Tarso, que não foi contemporâneo do Cristo, porém perseguiu tantos cristãos, matou e torturou tantos quantos lhe foi possível. Depois, quando ele foi chamado por Jesus, ele não ficou apavorado, desesperado. Ele disse, o que queres que eu faça? E se dedicou, ele foi, mas foi mesmo. Ele colocou a vida dele na pregação do Evangelho. E ainda, sempre ele dizia, inclusive numa de suas cartas, que ele tinha um espinho na carne. Alguma dificuldade que ele tinha em relação, quem sabe, alguns autores dizem, à sua vida pretérita, nessa encarnação mesmo, de toda a perseguição em relação aos cristãos, quem sabe a dor do sentimento de culpa, era o espinho com o qual ele convivia.
Quem sabe alguma outra dificuldade? Há escritores que dizem, de outra forma, que ele sofria outros tipos de tentações. Enfim, não sabemos e nem os escritores sabem porque ninguém viveu ali naquela época e pôde conversar e dizer qual é mesmo o espinho que você tinha, Paulo. Então vejam que todos tinham as suas fragilidades. E nós não somos diferentes. Quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, traça anotações sobre o homem de bem, tem um capítulo ali no qual ele escreve tudo como deve ser o homem de bem. Ele faz as anotações. O homem de bem é isso, ele perdoa, ele tal, ele dá todos os exemplos. Ele não nos apresenta um perfil angelical inalcançável para nós. Então vejam a importância dessa informação. Ele não apresenta como sendo um homem de bem, um espírito perfeito. Ele apresenta um homem que vive aqui na Terra, mas que consegue ir superando as suas dificuldades e vencendo a si mesmo, fazendo o bem, não perseguindo, não buscando a vingança, perdoando, convivendo em harmonia, essas coisas que estão anotadas naquele capítulo. Então, não é um perfil inatingível para nós, mas sim o caráter de um indivíduo que, entre outras atitudes nobres, estuda as suas próprias imperfeições. Olha o homem de bem, ele estuda as suas fragilidades, as suas imperfeições. Para quê? Para ficar chafurdando nessas questões dos seus defeitos? Não. Para combatê-las. E trabalha sem cessar para combatê-las. Conforme está anotado na doutrina. Se reconhece o verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro espírita, primeiro pela sua reforma moral, pela sua reforma íntima, transformação interior. E depois, pela sua perseverança em domar as más tendências. Então não basta a reforma, a transformação, que nós vamos sentir assim quando conhecemos a doutrina espírita. A maioria, a gente se deslumbra, a gente fica feliz, porque sabe que não tem inferno, que a gente pode reparar todos os erros, que há a eternidade à nossa frente. Isso é maravilhoso, mas não parar aí. O que é que ele faz? Ele trabalha incessantemente em combatê-las, é no dia a dia. Momento a momento, minuto a minuto. Porque nós estamos vivendo num mundo material, cercados de pessoas também encarnadas como nós, que têm fragilidades como nós temos, e nessa convivência, nesse embate, é que nós vamos nos aperfeiçoar. Seria impossível um aperfeiçoamento se nós vivêssemos isolados. As pessoas que escolhem, nos dizem os espíritos superiores, uma vida isolada, uma vida para viver só retirados de tudo e de todos, sem contato com os vícios, com as dificuldades, com as dores, sem serem contrariados, não vão evoluir, dificilmente vão aprender alguma coisa. Poderão dizer, eu não fiz mal a ninguém, mas também não aprendeu nada, não fez nada de bom para si e nem para os outros. Então, é no combate, é no fragor da batalha que o soldado ganha o seu mérito, as suas honrarias. E nós estamos aqui reencarnados em pleno fragor da batalha. Nós estamos numa luta constante, diária. Até quando nós vamos nos desligar do corpo físico, quando o nosso corpo dorme, nós vamos ficar vinculados apenas pelo perispírito. Até nesses momentos nós temos que nos controlar. A gente vai pensar, meu Deus, mas como é que eu vou fazer se eu estou dormindo, não sei o que eu faço? O corpo está dormindo, o espírito faz o que está habituado a fazer quando está acordado.
Parece muito assustador isso, mas é uma responsabilidade que nós temos. Então, antes de orar, diante das nossas fragilidades, antes de dormir, orar, pedir amparo, pedir proteção aos anjos de guarda, aos espíritos protetores, a Deus, a Jesus, aos amigos que nos amam, que não nos deixem ir, quando libertos do corpo físico, a locais onde nós vamos nos comprometer, onde nós vamos fazer coisas que prejudiquem a nós e aos outros. Pedir que eles nos ajudem, no momento do sono físico, a irmos a locais, por exemplo, de estudo, de trabalho no bem, a irmos assim, ajudar, se nós pudermos, e se for possível, no nosso nível, na nossa condição espiritual. Se nós não pudermos fazer nada, que eles cuidem para que a gente fique bem pertinho ali do corpo físico e não saia fazer bobagens. Porque a doutrina espírita é clara quando nos diz que quando nós nos separamos parcialmente do corpo físico, muitos de nós saem para ir beber doutrinas mais vis do que aquelas que aprendemos aqui na Terra. Porque sem o corpo físico que nos prende, nós estamos mais livres. Conforme as tendências do espírito, ele vai mais fundo ainda no vício. Agora, se nós estamos, durante o dia, comprometidos, não importa se é no trabalho, se é no estudo, se é em casa, se é aposentado, se está viajando, se é de férias, comprometidos em nos vigiar e nos melhorar, e não é aquela vigilância assim, com aquela falsa moralidade. Não, é uma vigilância normal, como Jesus ensinou naquela síntese, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Simples assim. Nos vigiarmos e cuidarmos de nós. Porque nós precisamos cuidar de nós. Normalmente nós cuidamos dos outros. Ou melhor, da vida dos outros. É muito próprio de nós fazermos isso, cuidarmos da vida, das atitudes. Mas nós temos que voltar toda essa energia que dedicamos nessa ação em cuidar da nossa vida e das nossas atitudes. Então, os esforços pessoais, no caso dessa situação do homem de bem, se orientam no sentido de que possa dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, olha que interessante. Fazermos esforços no sentido de que possamos perceber em nós, amanhã, algo de melhor do que a gente fez ontem. É claro que no depois de amanhã, é quase certo que nós vamos cometer um equívoco. Não tem importância, nós vamos perceber mais facilmente o equívoco e corrigi-lo. E assim sucessivamente, cada vez. É uma caminhada longa. Nós temos toda a encarnação pela frente. E depois também nós temos toda a eternidade. Nós somos espíritos imortais. A tarefa do nosso burilamento não compete a Deus, nem a Jesus, nem ao nosso anjo de guarda, que a golpes de passes, ou verbais, ou sabe-se lá o quê, ou com uma espada de luz, venha nos burilar. Não, isso compete a nós. Nós somos sacerdotes de nós mesmos, advogados em causa própria. Nós temos que trabalhar sobre as nossas imperfeições. Então, olha que interessante e que alentadora essa informação. A resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, segundo os bons espíritos, já é um sinal de virtude. A resistência voluntária a resistir aos maus pendores conscientemente já é um sinal de virtude. Ou seja, quando a gente diz, não, peraí, isso não posso passar esse sinal, não dá, isso aí não é certo. Isso já é um sinal de virtude. E nós não estamos tão longe disso se nós temos, durante o dia, durante a semana, esses insights, esses cliques, esses pensamentos.
A gente para e pensa, volta. Não, aí não. Dá meia volta, vou ver e resolve a questão de outro jeito. Vai fazer de acordo com o Evangelho. Mesmo porque seria uma grande hipocrisia da parte de qualquer um de nós, não precisa nem ser médium, nem passista, nem pregador da doutrina, nem trabalhar na recepção, nem na livraria, nem padre, nem irmã, nem pastor, para ter que se melhorar. Todos têm o compromisso, todos nós reencarnamos com esse compromisso. Mesmo aquela pessoa que não tem a religião. Ela pensa que ela não acredita em Deus, mas ela sabe que um ser superior é que é o responsável pela sua criação. Então, lá no seu íntimo, ela sabe, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, nos dizem os espíritos, disciplinar o nosso modo de viver deve fazer parte da pauta de nossas ocupações diárias. Disciplinar o nosso modo de viver. O que será que isso significa? Ninguém precisa fazer uma disciplina militar dentro de casa, mas uma disciplina moral, espiritual, não se permitindo, por exemplo, dar exemplo para os filhos e para aqueles que estão ao nosso redor, dar exemplos negativos. Não nos permitirmos dar exemplos de que estamos sendo fracos espiritualmente. Mostrarmos que nós estamos tentando nos corrigir. Isso pode ser exercitado diariamente em relação a tudo. Em relação às coisas mais básicas do mundo material. Ao alimento, à bebida, ao comportamento, ao modo de vestir, ao modo de agir, de cumprimentar, de se dirigir às pessoas. Tudo isso é uma autoeducação, diariamente. Nós podemos agir como se vivêssemos sozinhos no mundo, saindo e jogando lixo na rua por todos os lados, buzinando, fazendo uma poluição sonora sem querer saber quem está bem, dormindo ou mal, perto de hospital ou não. Nós podemos viver assim tranquilamente. Só que a nossa consciência vai nos acusar depois. Então, fazer essa autoeducação nem é tendo em vista o bem-estar do outro. Jesus sempre nos ensinou que todas as atitudes de autoeducação têm em vista a nossa paz interior. Por exemplo, a questão do perdão. Ele disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Para que o nosso inimigo fique bonzinho, não nos persiga. Também, digamos assim, porque depois a gente pode se incomodar numa refrega aqui ou lá no mundo espiritual. Mas principalmente tendo em vista a nossa paz de consciência. Tudo o que Jesus veio ensinar tem em vista a nossa melhora, o nosso auto-melhoramento. Eu me lembro que uma palestrante, certa noite, uma palestrante de fora, veio aqui, e na sua palestra ela contou uma pequena história, que um sábio estava fazendo uma preleção sobre questões divinas, e um estudante chegou até ele e disse: muito bem, você falou tanto, bonito e tal, achamos interessante, mas assim, você conseguiria resumir tudo o que há nos livros sagrados das religiões, assim que você comentou ali, numa única palavra? E o sábio disse: sim. Ama. Essa é a palavra. Todo o evangelho de Jesus é para essa finalidade, para que a gente aprenda a amar. Amar é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Não é amar como uma paixão, como uma posse. Não, amar é esse respeito, é esse querer o bem do outro. Então, agir no nosso dia a dia dessa forma é a melhor autoeducação. Por que jogarmos lixo no chão? Porque tem quem recolhe. Mas não importa se tem quem recolhe, é nosso dever nos educar. Aquele que recolhe vai educar a si mesmo. Cada um vai se auto-educar. Caso nós não canalizemos a nossa vontade nesse sentido,
toda a nossa fala e a nossa vivência a esse respeito é pura desonestidade conosco e perda de tempo na estrada da evolução. Barbaridade, gente. Não dá para ser desonesto com a gente. Porque daí, na hora de se enfrentar, nem precisa se olhar no espelho. Na hora de conversar conosco, ali, a gente vai pensar, mas que horror, como eu fui desonesto, como eu sou desonesto. Eu faço uma coisa e sou outra. Então, fazer ao contrário é pura desonestidade, é hipocrisia. E isso não é bom para nós. Isso não agrega valor nenhum, não nos torna melhores. Mesmo em relação aos nossos filhos, aos nossos familiares. Vejam, nós não estamos falando em relação aos que estão longe, nas guerras, passando necessidades. É em relação aos que estão próximos. Se nós temos um problema, uma fragilidade, uma dificuldade, ali próximo, em casa, no trabalho, é ali que nós temos que trabalhar. E dizer para a pessoa que está sendo, digamos assim, prejudicada por isso, olha, eu estou tentando fazer o meu melhor. Mostre que você está tentando fazer o melhor. Não basta fazer, é preciso mostrar para que a pessoa perceba e continuar, perseverar. Até quando? Sempre, toda essa encarnação, em domar as nossas más tendências. Porque quando termina, por exemplo, a reunião familiar, as pessoas vão embora, a gente pode tirar a máscara e dizer, pronto, todos os parentes foram embora, deu. Agora eu posso ser eu. Aí a gente quebra tudo, assiste filmes pornográficos, toma o que quer, faz coisas horrorosas na internet. Gente, isso aí mostra o que nós somos. Sabe o que nós somos? Um espírito certa vez disse, nós somos exatamente aquilo que nós fazemos quando nós estamos absolutamente sozinhos, sem ninguém nos olhando, nos filmando e nos vigiando. É isso que nós somos. Isso que nós fazemos. Essa é a nossa essência. Então, cada um aí já pode saber o que é. Não precisa ir fazer uma terapia para se autodescobrir. Nós somos isso mesmo. Bem isso. Nos lembramos de um senhor que vinha na casa espírita com graves problemas e falava, e fazia atendimento, e isso, mas aquilo, e a coisa não andava, não melhorava e tal. E uma vez o filhinho estava junto ali, saracoteando, incomodando e fazendo, acontecendo. Ele, fica quieto, guri, que eu estou tentando melhorar lá em casa, eu quero viver melhor em harmonia com vocês, e tu fica aqui me incomodando. Ele disse, pai, aquelas revistas que o senhor tem em cima do guarda-roupa, que tem aquelas, né, daí... Também está nesse problema que o senhor tem? Hoje não tem mais revistas pornográficas em casa, provavelmente, mas os meios de comunicação têm tudo, né? Então, o problema dele estava aí, o problema do homem era esse. Não era o filho, não era a família. Ele estava com a mente naquelas coisas. Por isso o desequilíbrio. Não que o sexo seja um crime, um pecado. Ao contrário, é uma bênção divina. Se não fosse uma bênção divina, e se não fosse bom, ninguém se reproduziria. Já pensou se para nascer um nenê, os dois, para fazer a criatura tivesse que sofrer dores horríveis? Não, a mulher ficou com a parte da dor na hora da... Né? Então, nós, mulheres, temos esse mérito na hora do parto. Aí os homens dirão, já tem cesariana. Tá bom, tem cesariana. Tem anestesia para parto também. Brincadeiras à parte, é nesse sentido, então. O Espiritismo nos orienta que a vivência da mensagem de Jesus não é uma neurótica rotina. Então, não é aquela falsa moral de que não pode isso, Deus o livre, é pecado. Não é. A vivência do Evangelho de Jesus, ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não é uma rotina neurótica, mas alegre e consciente transformação comportamental para melhor. Então, vivendo essa rotina de autodisciplina, nós vamos sentir alegria. Nós não vamos, se nós nos sentirmos prejudicados, adoentados, neurotizados, vivenciando essa autoeducação, é só no começo. Isso é para nós percebermos o quanto tem de casca grossa para tirar em nós. O quanto tem de casca grossa para descascar de nós.
Aí, quando estiver mais, assim, burilado a nossa situação, já não vai ser tão difícil. Eu me lembro que tinha um vizinho que quando na família ao lado, se começava a rezar o terço, ele passava mal. Deus o livre. Na época da Igreja Católica. Por que será? Hoje no Espiritismo a gente sabe claramente por que a pessoa passa mal diante da prece. Então, por que alguém vai passar mal diante da disciplina que é boa, que é sã, que é saudável? Por que a prece faria mal a alguém? Porque alguém está com uma sintonia tão baixa, está tão vinculado às coisas inferiores e prejudiciais que a prece chega a lhe doer. É preciso se desvincular urgentemente dessas ligações e ligar-se à prece, ligar-se com Jesus e com Deus, que é a nossa segurança nos problemas da vida. Quando o doutor diz, quando o médico diz, olha, não tem mais o que fazer, é com Deus que a gente se agarra. Não, quando a gente vê o mundo quase todo explodindo, guerras aqui, guerras, a gente se agarra onde? Com Deus. Ele é o nosso Criador, é Ele que cuida de nós. Então, na Terra, nós vivemos sob as leis ainda imperfeitas. Claro, homens imperfeitos fazem leis imperfeitas, né? Elaboradas e destinadas a homens igualmente imperfeitos. Então, essa questão de culpar o governo não tem sentido. De culpar o país tal pela guerra também não tem sentido, porque todo mundo é imperfeito. E quem não errou aqui, errou lá. Quem não errou lá, errou mais adiante. Certo? Então, as leis são imperfeitas para homens ainda imperfeitos. O que é que nós temos que aprender a fazer? Colocar o nosso discernimento sob as luzes do Evangelho de Jesus, não sob essas luzes das leis humanas, que condenam fulano porque fez tal coisa. A gente diz, mas é uma injustiça fazer isso. Os homens, nós, os homens encarnados, estamos num mundo ainda de provas e expiações. Nós vamos nos deparar diariamente com essas questões, com essas dores, com esses problemas, aparentes injustiças. Quem está passando por uma situação assim é porque está se quitando com a própria consciência, que é onde está gravada a lei divina. Por isso que a gente diz, estou pagando para a lei divina uma dívida. Sim, a lei divina está escrita na gente mesmo, então a gente tem que pagar ali. Então, assim, de acordo com essa questão de sermos imperfeitos num mundo imperfeito, vivemos de acordo com o que somos em espírito, o que somos em essência, aquilo que nós falamos antes. O que nós fazemos absolutamente sozinhos, quando ninguém nos vê, é isso que nós somos. Exatamente isso. Porque aí nós temos a liberdade. Ou o que nós fazemos quando saímos do corpo físico. O corpo adormece, a gente se manda. Quando a gente acorda e lembra que fez coisas não muito boas, hora de prece, hora de buscar conselho, passes, evangelho no lar para nos corrigirmos. Porque tem remédio. Se não tivesse remédio, era um desespero, mas tem remédio. Então, a gente vive de acordo com aquilo que é em espírito, ou seja, com nossas imperfeições, limitações e comportamentos ancestrais. É quase impossível para as pessoas aqui na Terra, por exemplo, dizerem assim, ó, depois de levarem uma grande ofensa, eu agradeço muito por essa ofensa que você me direcionou. Eu fico muito grato e isso me ajudou a crescer. É difícil. Normalmente a gente, se não toma uma atitude imediata de agressão, do tipo, não leva o desaforo para casa, passa o recibo, a gente fica guardando mágoa, rancor, tristeza. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Mas nós vamos aprender. Aliás, nós estamos aprendendo. Vamos ver o que lá anteriormente se leu. A resistência voluntária. Não é porque não houve ensejo. Porque se tivesse oportunidade, teria feito. Não. Teve oportunidade. Teve todas as possibilidades de fazer, mas voluntariamente resistiu ao mau pendor.
seja ele qual for, já é um sinal de virtude. É o alcoólatra diante do copo de bebida. É o sexólatra diante de uma situação dessa natureza. É o mentiroso, o caluniador, diante de alguém que fala alguma coisa e ele abre a boca para dar mais uma. É nessa situação. É assim. Segurando, já é um sinal de virtude. É algo que já se conquistou. Já é um passo muito grande que se deu. Então, diante da lei, isso quem diz é Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Justiça Divina. Chegamos no dia claro da razão. Nós temos o livre-arbítrio, raciocinamos, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Então nós temos a liberdade. A gente vai para o lado que quer. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. Mentalizar, trabalhar na mente, no pensamento e realizar, fazer as coisas certas. O governo do universo é a justiça que define. Em toda parte, a responsabilidade de cada um. Não somos nós. É o governo do universo, é Deus. A glória do universo é o trabalho, que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. Então, ninguém está no lugar errado. A felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. Aquilo que nós falamos, resumir todos os livros sagrados numa palavra, ama. É o bem de todos. Jesus disse, fazei aos outros o que gostarias que vos fosse feito. O amor é o bem de todos. Tudo gira na mesma sentença e tem a mesma expressão. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Deus nos dá, na eternidade afora, as reencarnações necessárias para que nós aprendamos. Inclusive aquelas que nós desejamos, que nós pedimos, para nós nos melhorarmos. Nós temos essa oportunidade. Se Deus dissesse, não, vocês têm só uma encarnação, azar é de vocês se vocês erraram, se ralem, agora vocês vão tudo para o inferno. E quem acertou tudo daí, Deus vai para onde? Ah, esses vão todos para o céu. Nossa, quem vai para o inferno vai ficar numa revolta terrível, vai montar uma facção lá, vai ser um negócio. Mas não é assim. Deus é igual, é bom, é justo, é perfeito para todos. Então, eis porque, diz Emmanuel, permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende só de nós. Depende de nós, meus irmãos. Isso está no livro Justiça Divina, pela psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, seu protetor espiritual. É um livro muito interessante, muito bom de se ler, como se pode perceber, muito explicativo. Emmanuel é muito claro, ele faz uma síntese muito objetiva dos ensinamentos. Então, em relação às nossas limitações, respeitarmos os nossos limites, mas nos trabalharmos. Respeitarmos não significa sermos coniventes com os nossos erros repetidos. Respeitarmos o nosso tempo. E também o tempo de Deus, porque tem coisas que estão para ser resolvidas e melhoradas, enfim, no tempo de Deus. Nós temos que dar tempo para galgarmos determinados degraus evolutivos. Cada um, então, trabalhando as suas limitações. Fazendo como? Orando. Primeiro passo, leia o livro dos Espíritos. Leia o Evangelho. Faça um atendimento fraterno. Converse com alguém que está lá em cima, pronto para ouvir a sua dor, a sua dificuldade, e dizer não o que ele pensa, e sim o que o Espiritismo tem
para ensinar. O que o Espiritismo tem para esclarecer. E se não quer comprar as obras básicas na livraria, tome por empréstimo na biblioteca. E faça ali um cadastrozinho, pode ler tudo, gratuitamente. Para que a gente não possa voltar para casa, lá no mundo espiritual, e dizer, eu não pude ler as obras porque não tinha dinheiro para comprar. Nós podemos ler sim. Meus irmãos? Então, mãos à obra e começar a trabalhar sobre nós mesmos. Que Jesus nos dê coragem, nos dê força, nos ampare nessa batalha que é portas adentro do nosso mundo interior. Novamente, então, vamos elevar a Deus o nosso pensamento, ao Divino Mestre Jesus, aos bondosos guias, benfeitores amigos de nossas vidas, que nos amam, que nos protegem, que eles cuidem de nós, vigiem conosco os nossos pensamentos, que eles nos deem boas intuições, que nos incentivem a orar e que nós sejamos dóceis aos conselhos deles. Vamos orar também por aqueles que estão longe dos ensinamentos de Jesus, por aqueles que não querem compreender e aceitar Jesus, por aqueles que demoram na dor, na rebeldia, na violência. Orar pelos nossos irmãos desencarnados, que sofrem talvez dúvidas, dores, incompreensões, não sabem onde estão. Que Jesus permita que eles recebam um esclarecimento dos seus benfeitores, que eles orem, que eles despertem pedindo a Deus uma luz, um direcionamento. E também orar pelos nossos irmãos que no planeta Terra vivem hoje em locais onde existem guerras, dor, lágrima, fome, amargura, desespero, toda espécie de desolação. Que Jesus tenha misericórdia e piedade de todos nós no planeta Terra, que está em fase de transição planetária. Assim, nós podemos então encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que nos ampare. Todos aqueles que vão receber o passe, aguardem sentados a orientação da recepcionista.